Olá! No programa de hoje você vai conhecer o Coral de Trombones da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. É um grupo musical formado exclusivamente por trombones, aquele instrumento de sopro de metal. E eu vim então aqui na Escola de Música para assistir um ensaio deles e conversar com o professor de trombone e também trombonista Silvio, que está aqui do meu lado e vai contar para nós como é que funciona essa orquestra. Mas antes, nós vamos ouvir a orquestra, esse coral de trombones tocando. Vamos lá?
gente já ouviu como é que soa, né, um grupo como esse. Mas então eu quero que você explique como funciona o trombone, o instrumento trombone, que é um instrumento usado bastante, eu acho, em bandas, né? Então, como é que ele funciona? Então, o trombone, primeiramente, é um instrumento que tem um código bem diferente dos outros instrumentos de metal. É um instrumento de metal, pertence ao grupo de instrumentos de metais graves. Numa orquestra sinfônica, numa banda, em bandas de música, ele tem um papel considerável, ou seja, é muito bem explorado. E, obviamente, pelo fato dele ser um instrumento de metal, tem uma sonoridade muito brilhante. Muito forte, né? Muito forte, a gente explora bastante a dinâmica. A gente costuma dizer que o trombone é um instrumento que pode, pela sua capacidade sonora, ser um instrumento que toque bem pianinho, bem baixinho e também tem uma sonoridade bem grandiosa. Ele é chamado, na verdade, de trombone de vara, né? Sim. Para diferenciar do outro trombone. Exatamente, nós temos nos trombones instrumentos que têm pistons, né, e instrumentos que não têm. Que, por causa do trombone de vara, é um instrumento especificamente com essa parte aqui, onde nós temos aqui 7 posições. É um instrumento que não é transpositor. Portanto, a gente tem uma grande diferença entre os outros instrumentos como trompa e trompete. E como é que você tira o som? Porque como ele não tem aqueles pistões aqui que ajudam a pegar nota, como é que você faz cada nota com esse instrumento? Então, os pistons, eles têm ali um grupo, ou seja, ele tem ali posições específicas e o trombone também tem. Dá um exemplo pra gente. Então, por exemplo, se a gente tem a primeira posição, né? A gente mudando a primeira posição para a segunda, nos pistons seria primeira, segunda. No trombone a gente tem a primeira posição, 8 centímetros para baixo. Você vai com a vara para frente ou para trás. A gente vai movimentando a vara, ou seja, abrindo ela até termos um número X, que seriam as 7 posições. E junto com isso você também usa a embocadura. Isso, a gente apertando os lábios, a gente consegue tocar as regiões mais agudas, deixando os lábios mais frouxos, mais relaxados, a gente consegue tocar. Faça uma escalinha para a gente ver. Uma escala de Fá maior, né? Certo. Então você realmente tem que usar isso aqui. Tem uma combinação de posições. Quantos trombones vocês têm aqui? Então, a nossa formação, embora tenham várias formações diferenciadas no que se refere a grupos de câmara de trombone, no caso aqui nós temos 8 vozes. Então, todos os arranjos, as transcrições, normalmente são transcrições e algumas obras originais são feitas para 8 vozes. Quer dizer, essa é uma formação, digamos, clássica de trombones. É uma formação bem tradicional, bem específica. Até falando nisso, aqui você chama de coral de trombones. Isso. Mas coral, normalmente, a gente usa esse termo para designar um conjunto de vozes. Perfeito. Por que neste caso é usado também coral? Pois é, o trombone é um instrumento que tem, assim, uma tradição de sempre acompanhar as vozes humanas. Se a gente pensar no classicismo, principalmente, na época, um dos maiores compositores, que é o Wolfgang Amadeus Mozart, ele era um compositor que, nas suas obras, principalmente as obras sacras, o trombone era um instrumento que dobrava as vozes masculinas. Certo. Tanto os tenores como os baixos. Então, por essa tradição, o timbre facilita muito na questão suave, um pouco mais doce, e a sua extensão é muito grande, desde o agudo até o gravissíssimo, dá a possibilidade de ter assim uma sonoridade muito agradável em formações de corais. Muito parecida com a voz humana, né? Extremamente parecido, principalmente, como eu disse para você, com as vozes masculinas. Então, aqui você disse que tem 4 vozes. Quais são as vozes? A gente tem uma formação de 8, é dividido muitas vezes, como eu te falei, para as vozes masculinas graves. Então nós temos os tenores e os baixos aqui nesse grupo. Certo. Daí então tem vários instrumentos fazendo as vozes de tenor. Tenor e baixo. E outros de baixo. Nós temos aqui nessa formação um trombone baixo, né, e os outros todos tenores. É lógico que como os trombones tenores podem fazer regiões mais graves, então vozes graves e agudas são tocadas pelos tenores. Tá. E as bem graves pelo trombonista baixo, um trombone baixo que nós temos. Vamos ouvir cada um deles para o pessoal que está nos assistindo entender bem do que nós estamos falando. Então vamos começar com qual? O trombone tenor. Trombone tenor. Vamos ver como é que é o som do trombone tenor. Vamos ver.
Então, ele tocou aí aquele tema do bolero de Ravel, né? Perfeito. Outra coisa que a gente percebe é que o trombone também é bastante versátil, né? Mas já vamos falar sobre isso. Agora, qual é o segundo trombone que nós vamos mostrar? Trombone baixo. Trombone baixo que tem uma voz bem mais grave, Isso, né? o timbre bem diferenciado no sentido de ser um instrumento mais, com um timbre mais escuro. Certo. Vamos ouvir então. Vamos lá. Mas além dos trombones, aqui nesse grupo vocês também têm o bombardino, né, ou o eufônio, que compõe aqui junto com o grupo. Por quê? Como é que é? Nós temos um instrumentista, né, que toca o bombardino ou eufônio, que é um instrumento bem específico, uma sonoridade diferente, mas que se deu muito bem em relação aos outros elementos do grupo. A sonoridade acabou casando, deu tudo certinho. E é um instrumento com uma sonoridade muito doce, muito agradável, e nós temos um instrumentista, o Otoniel, um garoto muito promissor, novo, e vai fazer uma demonstração para vocês da sonoridade dele. Tá bom, vamos lá ver. Realmente ele é muito semelhante, né? Quer dizer, ele compõe muito bem, né, dentro do grupo com os outros trombones, né? Sim, eu acho que é um instrumento que deu certo. Muitas vezes a gente não vê esse instrumento dentro de um grupo de trombones, mas no caso aqui funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Agora eu quero falar sobre este grupo de trombones aqui da escola. Como é que surgiu a ideia de montar um grupo musical só formado por trombones? Pois é.
foi iniciativa minha, porque em 1998 eu fiz um intercâmbio, houve um favorecimento do Paraná, um intercâmbio com os Estados Unidos. Eu fiquei alguns meses lá. E a universidade onde eu fiquei, a Universidade da Geórgia, tinha um professor que, muito bom por sinal, o professor Philip Jameson, que ele tinha um coral de trombones. E o coral de trombones era muito famoso na universidade. Eu fiz parte desse grupo, achei fantástica e trouxe essa ideia para cá. E em 1999 nós fizemos a nossa primeira formação, participamos do Festival de Tatuí, que tem um encontro lá, e a gente fez um encontro de trombonistas lá e foi extremamente gratificante para nós, deu um início a um trabalho muito bom no sentido de música de câmara, participar do refinamento do músico, é muito importante para nós trabalhar música de câmara, para que a gente possa ter um desenvolvimento técnico, a questão de sonoridade, a gente trabalha muito a afinação, a percepção, né? Para quem não sabe, música de câmara é quando a gente faz música em conjunto, né? Perfeito. É um grupo de instrumentistas tocando junto. Perfeito. E desde ali a gente começou a fazer um trabalho, lógico, como eu sou professor da Escola de Música e de Belas Artes, na formação de alunos, esses meus alunos fizeram parte do grupo. Hoje aqui nós temos o que a gente pode chamar... Hoje eles são todos alunos ou não? Não, nós temos aqui alunos que foram meus alunos e hoje já são profissionais. Ah, certo. Mas temos alunos também, então ele é um misto aqui. Nós temos já jovens que se formaram e hoje já estão trabalhando na área como trombonistas, não só professores, mas executantes, e temos alunos também. E daí eles vêm para cá para fazer parte desse grupo? Acabam fazendo parte desse grupo, dentro dessa condição que a escola oferece, né, nas suas instalações, e em nome da escola a gente acaba participando de eventos, vocês tocam concertos. Em eventos, em shows, exatamente. Fazem espetáculos. Nós estamos, na verdade, agora com uma grande abertura para isso, porque a escola, juntamente com a Unespar, está nos dando, a princípio, um incentivo muito grande para que a gente possa fazer aí bastantes trabalhos pela cidade, pela região metropolitana. Ótimo. E você disse que tem também um outro grupo? A gente chama-se desse grupo A e tem o grupo B, porque o objetivo nosso é fazer com que haja uma continuidade de qualidade. Então, se a gente só trabalha esse grupo e os mais jovens não estão vivenciando já a formação, pode correr o risco, muitas vezes, de ficar um espaço e não ter um complemento. Porque esses jovens aqui, não sei até quando nós estaremos com eles, porque eles estão aí lutando no mercado de trabalho e fazendo concursos para outras orquestras. Então, você já está preparando, digamos, outros alunos com um outro grupo para no futuro, quem sabe, possam ingressar futuramente nesse grupo, façam parte, e o trabalho seja assim, incessante, né? Claro. Agora, eu percebi que o repertório que vocês usam é bastante diversificado. Sim. Quer dizer, a gente ouviu no começo do programa aquela obra Jesus Cristo Superstar, né? Que é um musical da Broadway, né? Feito pelo Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber. E depois a gente tem também outras obras que vocês tocam de artistas, né, compositores renascentistas, barrocos. Então, qual é a extensão aí desse repertório? O que vocês têm? Pois é, o trombone ele tem essa versatilidade. É um instrumento que ele está presente assim em diferentes tipos de música. Está inserido no jazz, não só como um instrumento que acompanha, mas como solista. No nosso chorinho, né, a música brasileira é um instrumento que tem assim uma facilidade muito grande de se amoldar a diferentes tipos de música. Na música erudita, então, nem se fala. Nem se fala. Né? Então, nós temos nesse exemplo que a gente deu... E na música erudita, vamos dizer, de diferentes épocas, né? Também. De diferentes épocas. A gente até podia ouvir uma agora, que tal? Ótimo. Então vamos lá. Perfeito. Nós vamos ouvir o Gabriele. Isso, Canzon Septimitone número 2, de Giovanni Gabriele. Ok, vamos lá. Então, a gente pode ver que realmente você tem uma diversidade muito grande de repertório, né? Porque agora uma música, né, mais barroca, renascentista para barroco, e, quer dizer, dá para tocar de tudo com o trombone. Ah, sem dúvida. Como eu falei, é um instrumento assim que tem uma abrangência muito grande no que se refere a estilos de música. A estilos de música. Agora, para estudar o instrumento, com que idade normalmente uma pessoa pode começar a estudar? Fazer uma criança pequena de 7, 8 anos já consegue ou é melhor esperar um pouco mais? É melhor esperar um pouco. Porque o instrumento, como eu falei, ele tem um formato que não é assim muito cômodo de tocar.
e a necessidade de que a criança, o jovem, né, tenha um certo desenvolvimento para que ele possa ter uma adequação maior à exigência do instrumento. Também de pulmão, né, já desenvolvido. Questão física, né? Então a gente aconselha, assim, só se for um garoto muito grande, mas a partir dos 13 anos eu acho que está bem razoável. 13 anos mais ou menos. E, por exemplo, existem alguns instrumentos que são feitos em tamanho menor, né? Como o violino, por exemplo. No caso do violino. No caso do trombone também, existe isso ou não? Nós temos um trombone menor, mas na verdade ele não é usado didaticamente para iniciar as crianças, que seria o trombone contralto. É um instrumento que tem assim participação em obras específicas. Como eu falei para você, o trombone é um instrumento que ele dobra a voz de coros. Então esse trombone é o trombone contralto. Mas o que acontece muitas vezes, principalmente no Brasil, é a gente aprender esse instrumento depois que já é profissional. É o que acontece aqui. No exterior talvez seja um pouco diferente, mas aqui ainda não. Mas então, vamos dizer, a partir de 13, 14 anos, digamos, seria trombone tenor, a idade ideal né, dentro da média para começar, eu acho. E é um instrumento difícil para se aprender ou não? Todo instrumento é difícil, sabe, Bernadette? Mas o trombone ele tem algumas coisas que dificultam muito, principalmente no início do aprendizado. Uma delas é esse código que eu falei, trombone de vara. Quer dizer, você tem que acertar a posição bem certinho. É uma das dificuldades, né? Porque o jovem ele vai passando pelos ensinamentos, a metodologia e vai decorando as posições, visualmente automatizando, e no movimento. Vai automatizando. Agora, é um instrumento que a gente produz o som através da vibração dos lábios. Isso é uma outra dificuldade também. E a outra, que todos os instrumentistas, eu acredito, passam, que é a questão da percepção, né? Claro, da afinação. A questão da emissão sonora, da afinação, do ritmo, né? Faz parte desse, é um conjunto, né? Na verdade, faz parte do aprendizado musical, de modo geral. Exatamente, né? exatamente. E quando o instrumentista, vamos dizer, já está tocando... aonde que ele vai tocar? Quer dizer, em que grupos ele vai se encaixar para tocar um trombone? Eu vou me basear na instituição que eu dou aula. As oportunidades que ele tem logo de cara para tocar, a gente pede que normalmente se complete pelo menos um ano para que ele possa ter a base do instrumento, para poder ter oportunidade de não ter assim, um constrangimento na hora de tocar e não ficar sem o entusiasmo. Certo. Um ano, e aí a escola oferece banda de música, né? E geralmente os jovens iniciantes, eles vão direto para a banda, porque o trabalho é bastante salutar, ele vai ter a oportunidade de desenvolver o trabalho de tocar em conjunto. Claro. E quando ele começa a já ter um certo refinamento, que ele já tem assim, um conhecimento melhor da técnica, passa para a orquestra sinfônica, onde certo. no caso seriam menos trombonistas, a banda dá a oportunidade dele de trabalhar com 6 trombonistas, 5, 6 trombonistas. Porque nem sempre ele vai ter a oportunidade de trabalhar num grupo como esse, num grupo como esse. O fato é que esse grupo também auxilia bastante na formação inicial. No caso aqui nós estamos falando de alunos profissionais e alunos adiantados. Mas eu também dou a oportunidade para os jovens iniciantes trabalhar no grupo B. E isso vai ser de grande auxílio nesses requisitos que a música pede. Que a música pede, né? O duro deve ser para os vizinhos, né? Com certeza. A gente às vezes tem essa dificuldade, né, de não poder tocar em todos os lugares. A necessidade de procurar um lugar ideal, claro, onde não tenha assim, que não incomode, que não acabe incomodando as pessoas. Mas acho que isso não é empecilho para ninguém, né? Acredito que não. Aprender a tocar Acredito que não. Como Todos esse. aqui se viraram muito bem e conseguiram adequar as condições do ambiente. E Silvio, agora para encerrar o nosso programa, aonde que a pessoa, como a pessoa pode fazer para contratar a banda aqui de vocês? A banda não, né? O grupo aqui de vocês, o coral de trombone. A gente tem a Escola de Música e Belas Artes, o site, ali estão as informações de todos os grupos de câmara, inclusive o nosso, e entrar em contato, né? Através da parte administrativa da escola. E eles entram em contato com vocês? Acabam entrando em contato conosco e aí a gente vai ter um enorme prazer, né, de fazer apresentações e tal para todo mundo. Que ótimo. Olha, eu quero agradecer então a você, a todos, né, na verdade, que nos receberam aqui no momento aqui do ensaio de vocês, que vocês ensaiam uma vez por semana, né? Todas as sextas-feiras, das 17 às 19 horas. O prazer foi meu. Muito obrigada. Porque para nós é muito importante que haja divulgação da música instrumental. Certo. E por que não, né? Vocês fazendo esse trabalho belíssimo através da divulgação de instrumentos de orquestra, instrumentos acústicos. Muito obrigada. Eu então agora nós ficamos ouvindo um pouco mais do Coral de Trombones da Escola de Música e Belas Artes do Paraná.